Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o último vídeo aqui da playlist aqui de águas residuárias, né? Então, falando sobre operação e manutenção de redes coletoras. As atividades de manutenção e operação, né, vão se distinguir entre as partes que são de responsabilidade do proprietário e as partes que é da concessionária, né? Ou, enfim, da responsável pelo sistema de saneamento. Na parte interna, lá, o ramal interno, responsabilidade do proprietário, né? E aí entre as coisas que ele é responsável, né, tem uma caixa de gordura para, enfim, separar óleos e graxas aí, que depois vão para a coleta dos sólidos. Responsabilidade do proprietário. E aí da ligação predial para frente, né, os coletores e tudo mais, então é a responsabilidade responsável pelo sistema de saneamento. Então, a gente vai ter problemas aí que vai ocorrer, né? Falei acho que bastante aqui nas aulas, né? Entupimentos, frustrações também nas tubulações, vazamentos, acúmulo de gases tóxicos, riscos de explosões, ligações e despejos clandestinos. Entupimentos aí vão ser causados pelo entrada de materiais indevidos, né? Então tem cigarro, cotonete, fralda, fio dental, cabelo, absorvente, preservativo, algodão, gás e enfim, né? A sorte é que aí vai longe. Passagem de materiais aí que pode estar presentes e causando entupimentos. A incrustação, ela também vai impedir a passagem do esgoto, né? E aí no caso que ela vai ser causada, né, pela presença de gordura, mais combinada com a alcalinidade, né? Que aí vai formando essas crostras que vão se pulando nas paredes das tubulações. E aí isso aqui está relacionado, por exemplo, né, que eu tinha mencionado antes, da questão de caixa de gordura nos prédios, né? Então, quando você não tem a caixa de gordura, chega essa gordura na rede coletora e acaba sendo incrustada nas paredes. Em relação aos vazamentos, o que a gente vai ter de problemas relacionados são principalmente a parte de corrosão de tubulações e juntas mal executadas. Além também, em outros casos mais esporádicos, aí, questões aí, sobre obras aí, e aí, mexendo no subterrâneo, transmissão aí de impactos aí de vias de alto tráfego, né, que também eventualmente poderiam estar relacionados, né? Mas isso também quando você tem erro de projeto. Outro problema aí que eu havia comentado com vocês é a corrosão em tubulações de esgoto, né? Ela está relacionada com a geração de gás sulfídrico, né, o H2S. E aí, vou explicando um pouco mais aqui as reações, né? Isso aqui, bom, primeiro, né, o sulfeto, só lembrando, reforçando, né, o sulfeto ele vai ocorrer na condição anaeróbia, na ausência de oxigênio. E aí, quando você tem em situações que você tem, enfim, o esgoto já tem pouco OD, né, oxigênio dissolvido. E aí você tem condições que favorecem a formação, por exemplo, de um biofilme. Você tem um biofilme mais espesso, por exemplo, você vai ter a formação, você vai ter a condição anaeróbia e aí, consequentemente, o risco de ter a geração de gás sulfídrico. Então, velocidades baixas, você tem uma OD menor, né? E aí essas condições propícias. Então, o que vai ocorrer lá no limo, né? E aí isso aqui vai ocorrer principalmente quando você tem espessuras de limo maiores que 3 milímetros. Quer dizer, enfim, velocidade baixa ela pode ser 3 milímetros, enfim, e quanto mais espesso, né, mais propício à condição anaeróbia. Outras coisas também que favorecem, né, você tem o depósito de areias, né, e também combinado com velocidade baixa, né. E aí, né, gente, então, uma situação aqui, estética lá, então você tem aqui a formação dos sulfetos, né. Esses sulfetos então são volatilizados dentro do ambiente aqui do coletor, né? E ele se condensa então na parte superior do coletor. Então aí você vai ter que, aí você tem mais o oxigênio da atmosfera aí da seção da tubulação, mais o H2S, né? E isso daqui ele vai passar pela combinação aqui, né? H2S mais o oxigênio, ele vai virar H2SO4, ou seja, ácido sulfúrico, levando a corrosão de materiais aqui, então corrosão do concreto, até chegar um momento que ele vai atingindo aqui o aço, né?
E aí, se você tiver uma tubulação de concreto, que você, enfim, vai descascando que essa capa de concreto. Depois você chega no aço. O aço é a parte que dá resistência à tração. Uma vez que você perde essa resistência à tração, todo o material que vai tombar e aí você tem um desmoronamento da tubulação. Então, a gente tem esse problema aí da corrosão, né? O gás sulfídrico, ele vai ter, tem a questão de mau odor também, né? Você tem esse odor de ovo podre, ele é incolor, né? E ele é mais pesado que o ar, então a gente vai ter um problema também de se acumular em ambientes mais baixados, né? E além disso tudo, é um gás que tem bastante elevada toxicidade. Concentrações de 0,2% no ar, ele vai ser fatal a seres humanos. Então, ele atua aqui nos parte do sistema nervoso central, a pessoa desmaia, né? Se ficar nesse ambiente aí, o dano é irreversível, né? E, enfim, concentrações maiores ainda ele é explosivo, né? Então, é um gás que requer muito cuidado quando você tem os operadores adentrando em ambientes que possa ter elevadas concentrações. Então, é necessário cuidado com o uso de EPIs, máscaras, né? Garantir a circulação de ar para evitar o acúmulo de gás sulfídrico. Então, aqui, ó, os efeitos, né? Dor de cabeça, náuseas, irritação dos olhos, paralisia do sistema respiratório, desmaios e, enfim, morte. Outras coisas que podem causar riscos de explosões, né? Além do próprio gás sulfídrico em elevadas concentrações, né? A gente vai ter o próprio metano, biogás aí, né? Te lembra ali da condição anaeróbica, né? Gera-se CO2 e metano, CH4, que é um gás inflamável, né? Então, ele pode estar gerando aqui, riscos de explosões dentro da rede coletora de esgoto, além também de eventuais infiltrações de vapores de gasolina quando você tem vazamentos de poços de gasolina, né? Ou vazamentos de redes de gás natural também. Aí a gente vai ter os problemas também com ligações clandestinas, ligações, né, de galericia de águas pluviais, né? Então, aí quando você tem, a parte que você tem os esgotos lançados em águas pluviais, aí você tem um problema que a galeria de água pluvial, ela só afasta a água para o... Ela só afasta a água, não vai ter o tratamento, né? Então você vai ter problema de poluição de corpos d'água. E outro problema que a gente abordou bastante, né, que é quando você tem água de chuva no coletor de esgoto, que aí você tem, enfim, você pode ter rompimento de tubulações, sobrepressões, né? Você também vai ter o carregamento de areia, sólidos, né? Transbordamento de postos de visita, retorno de esgotos nas casas, ligações prediais em lugares mais cotas menores, extravasamento dos poços úmidos em estações elevatórias, problemas no tratamento ali na ET, e aumentos aí de custos, então, operacionais em todo o sistema de esgotamento sanitário. Além disso, a gente vai ter problemas de despejos inadequados, né? Então, a norma aqui do Estado de São Paulo estabelece o pH para lançamento na rede, que deve ser entre 6 e 10, para evitar corrosão e incrustações, né? Temperatura menores que 40 graus Celsius para evitar então deformações, lembrando que as redes de materiais plásticos, né, elas deformam em temperaturas superiores a essa de 40 graus Celsius, e o problema também de entupimentos, então materiais sedimentáveis até 20 ml por litro. Então aqui são as condições para que a gente tenha um bom funcionamento da rede coletora. Senão, enfim, a gente vai ter incrustações, corrosão, pimentos, né? E aí, enfim, esses custos de manutenção das tubulações. Da parte aí das atividades de manutenção e operação da rede coletora, a gente vai ter principalmente, então, as atividades de desobstrução, né? Então, de retirada de entupimentos e incrustações, as formas para controle de gases, né? Que vocês viram bastante preocupantes aí, riscos aos operadores de redes coletoras de esgoto, a detecção de vazamentos e a detecção de ligações clandestinas. Para a desobstrução de coletores, né, a gente vai ter, enfim, estação, entupimentos, o que a gente vai ter são esses equipamentos aqui, né? Então, os arames rotacionados,
hidrojateamento, o vácuo flex, bucket machine, que é a limpeza por arraste, ou a combinação de hidrojateamento e vácuo. Então, aqui as hastes, né, elas vão tendo aquelas, aqui são as ponteiras das hastes, né, elas vão sendo aplicadas vibrações e isso vai soltando aqui o material, né. Aqui no caso aqui o hidrojateamento, né, então a água em alta pressão, para soltar também os materiais, tentar fazer o desentupimento. Vácuo, então que você tem aqui o uso de vácuo para remoção dos materiais, então aí também entra a combinação de hidrojateamento e água, né? O hidrojateamento vai descolando e o vácuo vai removendo esses materiais, né? E a limpeza por arraste, né? Vocês estão vendo aqui que é um equipamento aqui mais complexo, que aí aqui está a tubulação, você tem esse balde aqui, né? Que vai fazendo o arraste e carregando todos os materiais, pode eventualmente estar entupindo a tubulação. Esse aqui todo o arranjo para conseguir fazer o arraste desse balde aqui dentro da tubulação. Então, na hora que você vai fazer essa desobstrução, vai saber a razão do entupimento, então você vai pegar os equipamentos e procurar então fazer desentupimento. Na combinação aqui de hidrojateamento e vácuo, o vácuo ele vai tirar as placas de gordura e o hidrojateamento vai retirar as placas de gordura e o vácuo ele retira então as placas para fora da tubulação. E não, pior das hipóteses, se estiver muito avançada, né, então a situação aí mais extrema é trocar a parte do tubo que está com essa incrustação que não sai. Para controle de corrosão, a gente já tinha visto anteriormente que um critério que a gente vai ter é na parte de projeto. Então, adotar a tensão trativa mínima de 1,5 pascal de forma a evitar a formação do limo, né? Então, as condições aqui são possíveis pelo menos dentro de tubulações, mas aí tem as partes, algumas singularidades também de pontos na rede coletora que pode também ter na aerobiose, né? E aí, enfim, para essas outras situações você tem aqui a aplicação de materiais que vão, enfim, realizar a aeração ou injetar oxigênio. Então você tem o uso, por exemplo, de oxidantes, como o peróxido de hidrogênio, ou outras fontes alternativas, como o nitrato de sódio, né, ou nitratos, né, no geral, né? Então pode ser sódio, cálcio ou amônio, que aí você vai ter uma reação de desnitrificação, que aí no caso aí o doador de elétrons aí vai ser o sulfeto. Para controle de corrosão, né? Então, limpeza também de trechos críticos para evitar a aerobiose, né? E também a escolha também de materiais que sejam resistentes também à corrosão. Outra coisa que auxilia bastante com relação a esse problema. Em relação a gases, né? Em relação a gases, fazer traçados de forma que você não tenha o acúmulo de gases no sistema. Essas regiões com mais risco, fazer plantar formas de ventilação, né, saída de gases, também, né, eventualmente, se for necessário, fazer ou a aeração natural, né, pelo desenho aqui da rede, ou fazer a introdução ali por meio de adição de peróxido de hidrogênio ou nitratos, né. E também, né, na parte de rede coletora, né, fazer o projeto adequado de forma que se evite a formação do limo, uso de velocidades adequadas e o controle da espessura do biofilme. Em relação a vazamentos, né, o esgoto praticamente ele tem uma particularidade que a detecção não é tão fácil, né? Quando você vai observar o vazamento, ele já está em estágio mais avançado, que aí, por exemplo, você vai ter o abatimento do pavimento, que aí já caiu muito solo, ou se está coincidindo do operador estar abrindo uma vala próxima e aí verificar então essa água acumulada no solo, né? Ou quando você tem um lençol freático já contaminado, né? Só que nessa situação também fica bem difícil de localizar exatamente o ponto. Outra forma, né? Então verificação de redução da lâmina d'água em um determinado posto de visita. Também de novo, é difícil de localizar o ponto, né? Mas você consegue saber que na região aí onde está esse posto de visita tem algum vazamento pela redução da lâmina d'água. O ponto aí é que diferente de
redes de água que você trabalha sob pressão, e aí quando você tem redução de pressão, ou quando você não fecha o balanço, né, de volumes registrados e volumes distribuídos, né? Aqui nos esgotos você não tem um volume exato, você não tem aqui o volume, se sabe ao certo o volume, né, para fechar esse balanço, né? Sendo que, enfim, não é todo o volume que é consumido que deve voltar para o esgoto. Então essa aqui é uma dificuldade. E outra coisa que o esgoto ele é transportado por gravidade, então não se observa variações de pressão também então, na rede. Então essas que são as dificuldades. Para a detecção de ligações clandestinas, né, então as formas são para controle é o cadastro, né, das redes coletoras, aí o uso de fumaça para detectar também ligações irregulares, ou também o uso de corantes, né, ou robô espiando, como vocês estão vendo aqui na frente, aqui no cantinho aqui, né, enfim, é isso aqui desse caso para detectar despejos de esgoto em rede de água pluvial. Aqui as fontes, né? Com isso, gente, último vídeo aí.